Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiência. E a minha entrevistada de hoje, ela é cantora, missionária, é discente em fonoaudiologia, é mãe, é esposa, é Janete de Oliveira. Olá, Janete. Obrigada, é um prazer ter você no meu podcast hoje. Já acredito que vamos ter vários assuntos maravilhosos. Com certeza vai ser uma história linda para contar. Olá, para mim que é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente vai ter muito a acrescentar na vida das pessoas que vão ter acesso ao podcast. Sim, com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Levar um bom testemunho, levar histórias de superação e com certeza vamos desfrutar disso durante o nosso podcast. Janete, eu gostaria de já começar falando sobre a sua carreira como cantora. Há quanto tempo você canta? Sempre cantou gospel? Bom, esse tempo ele é bem gigante, né? Eu falo que eu nasci cantando. Eu nasci na igreja, né? Nasci cantando. Desde muito pequena a gente já cantava, já ministrava. Mas aos 14 anos eu gravei meu primeiro disco vinil. Oh, na época do vinil. Uhum. Meu marido fala assim, essa mulher é arcaica. Ele gosta de usar essa palavra quando ele se refere ao disco vinil. Mas aos 14 anos eu gravei meu disco vinil. Foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar no estúdio. É uma experiência que eu guardo por muitos anos. Mas depois disso veio fita cassete, CDs. E agora a gente está aqui, né? Internet, podcast, Verdade. né? Tentando alcançar a um grupo que a gente ainda não alcançou. É verdade. Você é pastora e eu gostaria que você falasse quando começou o pastorado na sua vida. Bom, gente, isso é uma história grande, eu já falei, já conversamos sobre isso, né? Na verdade, eu sou missionária de consagração, mas a gente pastoreou a nossa igreja, a Comunidade Evangélica Shalom, em Macaé, durante alguns anos, eu e meu esposo, e não tem jeito. Eles me ligam, Janete, vem cantar na minha igreja. Qual é o seu cargo? Missionária. Cartaz? Pastora. Por isso que eu falei, pastora, porque normalmente nos lugares em que eu estou e que você está se apresentando, eu ouço a pastora Janete. Exatamente. Eu falo sempre que até o nosso apóstolo que está acima da gente, não tem jeito, ele sempre se refere a gente como pastor. E às vezes a gente pensa que pastor é um chamado que só começa quando você recebe a unção, mas não é verdade. Você pastoreia nos espaços que você convive, você pastoreia nos grupos que você lidera, então acho que isso começa antes da unção. Sim. Eu acredito que é isso que eles querem dizer. Não, e leva a unção, mas no seu caso, o missionário já abrange tudo isso, né? Sim. Porque acaba não sendo um cargo específico, é onde tiver a brecha, o missionário está. Exatamente. Você já trabalhou também com o Ministério Infantil. Me fala como que foi esse tempo. Na verdade, eu trabalho ainda. Ainda? Eu comentei que trabalhava porque eu me lembro de você há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, que eu cheguei a assistir e depois disso eu já não tive mais nenhuma informação, então não sabia que era. Na verdade, atualmente. ainda trabalho, cresceu, né? Ganhou uma proporção maior, né? Começou ali na igreja que a gente congregava, na sua igreja, e começou só com o Ministério Infantil local. A gente tinha ali 40 crianças naquela rua ali das Acácias. Era uma coisa que pra gente era amor mesmo, sabe? E aí, se eu não me engano, em 2015 surgiu a intenção de montar o Ministério Janete de Oliveira Kids. Uhum. E aí a gente gravou o CD infantil. Cresceu um pouquinho mais, porque agora a gente tem os bonecos são muito, como que a gente pode falar? Profissionais, né? São mais profissionais. A gente vai em outros estados. Mas, assim, eu acho que o Ministério Infantil, ele nasceu no meu coração já há muitos anos atrás, antes de eu trabalhar realmente como um trabalho, né? Eu amo trabalhar com crianças, vocês vão ver aqui durante a entrevista do podcast qual o caminho que tem me levado, né? Então, eu acho que o Ministério Infantil já começou há muito antes da gente pensar em ser um ministério para ir para as outras igrejas, isso já tinha no meu coração. Aí é lindo, né? E assim, como que é trabalhar com criança? É diferente de trabalhar com adulto, né? Eu falo que o melhor departamento que você pode ir trabalhar são as crianças. Eles têm um coração aberto, sabe?
Quando você ministra o Espírito Santo sobre eles não têm problema de receberem o Espírito Santo. Porque quando a gente cresce, a gente começa a criar algumas barreiras. Eu acho que é a mente do ser humano adulto, né? Uhum. Você tem a consciência de, eu errei, eu falei, eu não podia. Criança não. Criança, ela é tão inocente que o Espírito Santo vem, ele já se abre. Eu acho que eu falo isso, eu verbalizo isso. Se eu pudesse, eu só trabalharia com as crianças. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em um desses eventos, mas eles choram, eles se entregam, sabe? Eles são batizados pelo Espírito Santo. É uma coisa que não precisa fazer força. Eles estão ali e eles falam assim, Espírito Santo, estou aqui. E acontece, é maravilhoso. O próprio Jesus falou isso, né? Quando Sim. quiseram impedir as crianças de chegar até ele. E Sim. ele fala isso, porque ele sabe da pureza que é a criança. Sim. E realmente eu imagino que deve ser maravilhoso trabalhar com a criança, com a inocência da criança e saber que você está implantando dentro dele, né, o caminho que é Jesus. Exatamente. E hoje eu já tenho, né, crianças que foram minhas crianças, que hoje são líderes de criança, que são líderes de dança, que são mulheres de Deus, sabe? Não tem preço, não tem um valor que pague a sensação que você tem de ter feito o que o Espírito Santo mandou você fazer. Talvez a gente não tenha nem projetado falar sobre isso, mas as pessoas elas têm uma ideia de que você não pode pregar Jesus porque a criança não entende. Eu sempre falo isso e eu preciso repetir isso para vocês. Uma criança, ela é uma folha em branco. Quem chegar primeiro a escrever vai tomar a maior parte da vida daquela pessoa. Então, é maravilhoso. Janete, eu soube que você está cursando a faculdade de fonoaudiologia. Me conta o que te despertou para essa especialidade. Bom, em si, a fonoaudiologia já é um desejo, acho que de todo cantor, né? Cantor que se preze ou ter uma fonoaudióloga de acompanhamento ou ser um fonoaudiólogo, porque, pelo amor de Deus, você vai aprender a respirar e tudo mais. Mas o que me despertou mesmo a fonoaudiologia foi trabalhar com as crianças. Primeiro que eu comecei a descobrir uma demanda de crianças que precisam de ajuda na fala, crianças que têm problema com gagueira, crianças de Down, que já nascem necessitando, mesmo antes de falar de uma fonoaudióloga, e a dificuldade que a nossa comunidade tem. Não tem no município, plano de saúde nem todo mundo tem. E como eu trabalhava diretamente com as crianças e já era apaixonada por eles, eu pensei, eu tenho que fazer uma faculdade que eu consiga ajudar eles. Por mais que eu vá trabalhar com isso, e acho que a gente nem comentou sobre isso, é um desejo do meu coração que um dos dias seja só para atender eles, sabe? Sem nenhum custo, que eu consiga atender a comunidade. Eu sei que é muita gente, só uma pessoa só. Mas quem sabe, né, gente? A gente consegue abrir aí uma ONG, sei lá, Sim. colocar várias pessoas que têm o desejo de ajudar. Eu acho que começa em um. As coisas boas, elas só vão acontecer para muitos se elas começarem por um, por dois. Não adianta a gente esperar pelo outro. Então, eu acho que foi isso que fez eu decidir por fonoaudiologia. Sim, e você comentou sobre ter trabalhado com as crianças, não só no Ministério Infantil, Sim. na igreja evangélica, mas você trabalhou também no CRAS. Me conta como que foi essa experiência, como foi seu trabalho nesse período que você trabalhou, prestou serviço para o CRAS de Rio das Ostras. Bom, eu trabalhei no CRAS Norte, né, que é o Cláudio Ribeiro. Trabalhei em 2019, 2020 e agora 2024. Trabalhei diretamente com criança, adolescente, idoso. E eu fazia com eles orientação social. Mas como eu canto, aí comecei a fazer música. E aí de música acaba que a gente trabalha fala, né, e tudo mais. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. O social é algo que precisa ser trabalhado dentro das nossas igrejas com mais afinco. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, no CRAS, a gente percebe que a população está abandonada. Tanto pela política, né, que deveria ajudar mais, quanto pela gente, pelos evangélicos. Porque a gente fala do social dentro da igreja. Né? Fala do amor ao próximo. A gente fala daquela ação social que leva um alimento, que dá uma cesta básica, mas é mais do que isso, né? E aí eu acabei me apaixonando muito mais, tanto pelas crianças como por trabalhar música, cantado com eles, quando eu comecei no CRAS. Eu acho que isso puxou a faculdade, né? Aliás, falando, né, abertamente, eu comecei a fazer a faculdade aos 39 anos.
Não vou falar minha idade, vou falar. Eu não tenho problema com isso. Eu faço 44 anos agora, em março, e esse ano já estagio, já vou começar agora o estágio, e espero que ano que vem, gente, a gente já esteja trabalhando. Conto com você, hein? Pode contar A gente vai comigo. trabalhar junto nisso, hein, gente? Pode contar comigo, sim. Eu acho lindo, muito nobre a sua atitude. É o que você falou, começa com um. Daqui a Sim. pouco você encontra uma colega que também está fazendo e se interessa, porque às vezes tem pessoas que têm vontade, mas não sabem como começar. Sim. E assim, o pouquinho que eu conheço de você, já vi que você desperta isso nas pessoas, você Que bom. ajuda a pessoa a tomar, né, algumas atitudes. Eu já vi isso, inclusive com pessoas da minha família, né? A Júlia, que é minha filha, você está sempre nos locais onde você canta, está sempre incentivando ela. Eu acho isso muito importante. Sim. Além de deixar um legado, eu acredito também que nós ficamos nos sentindo completos, né, quando Sim. agimos dessa forma. Eu acho que o tempo, ele vai ensinando a gente tantas coisas importantes, né? A gente, falando de vida pessoal, e como eu já disse aqui, eu canto desde que me entendo por gente. Mas eu já vivi momentos em que eu precisava de alguém que dissesse pra mim assim, cara, não desiste não. Você não é o que estão falando. Ou você canta mais do que dizem que você canta, sabe? Porque eu tive muitos momentos de pensar em desistir, em pensar em não fazer aquilo que eu amava fazer. Porque para você fazer, não basta você amar. Você precisa ter coragem para enfrentar tudo que você vai ter que enfrentar, às vezes, das pessoas que até acreditam em você. Elas veem que você vai muito longe, mas tudo que elas puderem fazer para te paralisar, elas vão fazer. Infelizmente, acontece muito. Sim. Né? E no nosso meio, né? Isso. Então, assim, hoje eu falo que eu sou o reflexo de tudo que eu vivi na minha vida. Tudo que eu puder fazer para que outras pessoas não vivam ou não passem por processos que eu tive que passar para chegar aqui, eu vou fazer. Tem coisas que a gente não pode evitar, o que eu falo. Se a gente pudesse, os nossos filhos não sofreriam. Verdade. É ou não é? Eu brinco, falo que se a gente pudesse colocar numa caixinha de vidro, exatamente. Mas eles precisam Mas eles precisam passar por processos para ganhar amadurecimento. Só que tem processo que não é necessário passar se você tem alguém para aconselhar. Se você tem alguém para levar para o caminho e dizer, cara, vai por aqui, vai funcionar. Eu não fui por aí, quebrei a cara até aprender. Óbvio que a gente vai chegar, porque o Espírito Santo está com a gente, ele é o nosso condutor, mas demora muito mais do que se a gente tiver pessoas nos auxiliando. Então eu digo que hoje eu faço o que eu gostaria que tivessem feito comigo lá atrás, sabe? Minha vida foi de muitas vitórias, eu falo sempre isso, eu sempre repito isso. Inclusive, né, o Carlinhos, o nosso amigo aí pessoal, ele foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Minha filha hoje tem 20 anos, há 18 anos atrás. Carlinhos veio sem intenção de pedir nada em troca. E ele, tipo, me levou para gravar um CD com outras pessoas, porque sempre que eu ia gravar um CD não tinha um centavo, sabe? Deus sempre colocava alguém. E Deus sempre falou para mim, se você mantiver a intimidade e na posição, você não vai precisar correr atrás de nada. Ele prepara tudo. Deus, assim, Deus é incrível. Então, assim, eu falo que se a gente transbordar aquilo que a gente amadureceu em nós, as outras pessoas vão alcançar lugares muito maiores do que a gente. É verdade. Janete, você comentou, né, agora há pouco, falando sobre as barreiras, as dificuldades enfrentadas no seu ministério de cantora. Me fala um pouco sobre essas barreiras, mas houve algum momento marcante, algum momento que foi um divisor de águas na sua vida? Sim. Na verdade, houveram muitos, né? Eu acho que numa carreira gigante, assim, a gente tem muitos momentos. Eu falo que quando eu gravei meu primeiro disco vinil, eu cantava em dupla, nós éramos a dupla Shekinah, eu e minha irmã. Nós gravamos um disco e um CD. E eu era muito nova, né, nessa fase, mas logo assim, pouco tempo depois, minha irmã foi embora. Eu tinha na minha mente que eu dependia dela para que eu pudesse cantar. Então, assim, eu passei um processo muito difícil nessa época, muito difícil. Inclusive de muitos julgamentos por tudo que aconteceu, porque normalmente as pessoas não entendem, né? Hoje não, acho que as pessoas têm amadurecido muito em Cristo. Sabe que Jesus nunca vai julgar você por um erro, muito mais por um erro que você não cometeu. Mas eu passei um processo muito difícil e eu falo que
Para você ter noção como, né, puxando de volta, a fonoaudiologia faz parte da minha vida. Nesse processo, eu passei um tempo em que eu não conseguia cantar. Se eu cantasse 2 músicas, eu perdia a voz. E era psicológico. Por quê? Porque eu me apoiava nela. Então, como eu não tinha ela, psicologicamente, a minha mente me sabotava. Sim. E foi aí que eu conheci a fonoaudiologia. Eu acho que com 16 para 17 anos eu tive que fazer o tratamento. Eu fiz durante uns 2 anos, mais ou menos, um tratamento, um acompanhamento, para voltar a cantar, para começar a cantar. Então, eu acho que de toda a minha carreira, talvez essa tenha sido a mais difícil fase que eu vivi, porque na minha cabeça, e eu ouvi de muitas pessoas assim, cara, você não canta nada, quem cantava era ela. Você vai continuar cantando? Sendo que hoje, eu, Janete Oliveira, entendo que ela, minha irmã maravilhosa, é cantora, né? Tem aí o CD dela gravado na mídia e tudo mais hoje, e é uma benção, minha compositora. Mas hoje eu sei que quem leva uma dupla é a primeira voz, e eu era a primeira voz. Hoje eu sei. Na época eu não sabia. Então aquilo era como se as pessoas me puxassem para baixo. Então eu vivi momentos em que eu começava a cantar chorando, terminava chorando e ia para casa frustrada, como se eu tivesse sido a pior da noite. E eu era só uma adolescente. Nessa fase foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que talvez uma das piores fases da minha vida. Mas daí para frente eu tive que enfrentar outros, né, problemas que eu acho que todo mundo no ministério, no chamado, enfrenta, e que eu acho que eu fui amadurecendo, fui aprendendo a lidar com ele, né? Inclusive, tem um detalhe aí que eu não te contei, não compartilhei com você. Esse ano eu terminei de escrever o meu livro. Que legal, não sabia. Então eu esqueci de incluir escritora na sua biografia. Mas eu, meio que tô te contando aos poucos, né? O meu livro, o título dele é A Próxima Fase. E ele começa muito envolto em tudo isso, porque eu fiquei presa nas minhas fases anteriores, né? Eu sou uma filha que, na minha mente, eu era indesejada, né? Eu nasci dentro de um contexto em que meu pai ele não queria mais um filho, então ele fez minha mãe tentar aborto durante muito tempo. Gente, olha, o podcast tá ficando profundo, já tô abrindo minha vida para vocês. Essa é a ideia. E eu conto isso sempre quando eu ministro perdão, porque eu precisei perdoar meu pai para poder me libertar de dores que eu carreguei a minha vida inteira. Mesmo sendo evangélica, mesmo sendo batizada no Espírito Santo, mesmo pregando, cantando, o sentimento que eu carregava o dia que eu for de maior e eu tiver o poder nas minhas mãos de decidir, eu vou lá e vou matar ele. Então, gente, meu Deus, isso é muito forte, mas muita gente já ouviu esse testemunho. E muitas pessoas passam por isso, sim, né? Sim. Vive isso, eu conheço histórias. Porque eu só era uma criança, mas eu ouvia os meus tios falarem abertamente isso numa roda de conversa rindo. Seu pai não te queria, você sabia que seu pai deu remédio para sua mãe te abortar? O aborto é um tema que tem sido muito falado. Sim. Eu sou um aborto que não deu certo. Glória a Deus. E essa bênção nas nossas vidas. Sim. Então, assim, eu comecei a escrever um livro trazendo toda a minha história lá de trás, contando como foi necessário eu liberar o perdão. Liberar mesmo, assim. Eu tive que, né, meu pai ainda é vivo, meu pai biológico ainda é vivo, meu pai que me criou não. Meu pai de coração, que me deu amor e afeto, não é mais vivo, mas o meu pai biológico é. E eu tive que mandar uma mensagem para ele. E pedir perdão já depois de mãe, já depois de esposa, de adulta, de cantora, de pregadora, sabe? E como que foi a reação dele, Janete? Esse era o meu medo, sabe? Mas a mensagem que ele me mandou de volta é: filho, você não seria quem você é se você tivesse sido criada comigo. Eu tenho muito orgulho de vocês. Então, assim, eu precisei liberar esse perdão para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje. Sim. Sabe? Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos que são maravilhosos. Eu tenho 25 anos de casado. Bodas de prata. Eu fiz bodas de prata agora em novembro, né? Do ano de 2024. Minha filha tem 20 anos, minha filha é primogênita, meu filho vai fazer 13 agora. Então, assim, eu tenho um esposo abençoado que me acompanha, sabe, que entende o meu ministério, que tá assim, gente, dá vários podcasts isso aqui. Então, eu precisei passar essas fases.
Porque eu descobri, já na minha idade adulta, que eu estava presa na minha infância por uma coisa que não tinha sido resolvida. E aí nasceu o livro, né? Já está, inclusive, com o meu apóstolo, que é psicólogo, doutor, então ele que vai fazer ali toda a dedicação ali para mim, ele está lendo para que a gente possa depois pensar no segundo passo de mandar para uma editora, né, e tudo mais. Mas assim, e é algo que muita gente não sabe, o pessoal do podcast vai saber. Primeira mão. Eu precisei vencer tudo que eu venci para ser quem eu sou hoje, sabe? Eu entendo que tá aqui com você faz parte dessa nova fase da minha vida, das nossas Das vidas. nossas, eu que diga. E eu acredito que daqui para frente a gente vai colher os frutos do que a gente plantou, sabe? É maior do que talvez as pessoas que estão assistindo a gente agora possam imaginar. Mas a minha palavra para vocês agora é, gente, não desista de viver as coisas novas, sabe? Que o Espírito Santo tem pra gente, porque se a gente ficar preso no passado, a gente nunca vai experimentar o novo. Sim. Então, assim, eu tive que passar, eu tive que viver. Inclusive, eu gravei uma música que foi composta pela minha irmã, Lilian Santos, como eu disse, minha compositora, e o tema dela é Sou Filho, que diz que eu não tenho mais medo porque eu sou filho. Eu tive que assumir que eu tenho um pai, e meu pai sempre foi Deus, ele sempre cuidou de mim, e o contexto da música fala do filho pródigo. Imagina comigo o que o filho pródigo passou do lugar onde ele estava, quando ele decidiu voltar para o pai. O que a cabeça daquele menino pensava? Você já pensou nisso? Será que ele vai me aceitar? Sim, seria a minha primeira preocupação também. Depois de eu gastar tudo dele. Não era mais dele, né? Porque ele deu pro filho, mas na mente do filho, ele sabia que o pai ainda estava vivo, que ele não tinha direito àquela herança. Sim. Entende? Gente, nós somos, né, espirituais, então eu sei que o Espírito Santo tem algo para ministrar pra gente através disso. Sempre que eu falo, e meu coração acelera muito, porque eu sei que todos nós um dia fomos ou seremos um filho pródigo. Sim. E no caminho da volta, a gente tem muitas dúvidas, só que só tem uma coisa que nunca a gente pode ter dúvida, que a gente é filho, que a gente tem um pai, que ele está esperando a gente. Que isso? Repete. Que é amado por ele. Eu acredito que é isso que dava ânimo para esse filho continuar a caminhada de volta, né? De qualquer forma, ele me ama. Então, e o amor dele quer que a gente passe de fase, quer que a gente comece a viver essa nova fase. Eu tô aqui para profetizar isso para você. Amém. Para profetizar para essa galera do podcast que tá na hora da gente viver. Sim. Coisas novas. Eu creio e recebo. Janete, nós falamos o tempo todo sobre família, né, durante o nosso podcast, e hoje está acontecendo o primeiro congresso da família em Rio das Ostras. Sim. Inclusive você é uma das cantoras, né? Temos outros cantores, temos o pastor Cláudio Duarte, né, que está sendo bem aguardado e tem uma palavra maravilhosa, tenho certeza que vai mudar a história de Rio das Ostras. Sim. Me fala um pouco sobre isso, a importância que é esse evento para Rio das Ostras, não só para o público evangélico, o público cristão, não, para as famílias em si. Eu estou muito feliz desse evento estar acontecendo. Todo mundo que eu estou fazendo a divulgação que eu posso. Eu tenho falado assim da alegria do meu coração, porque Rio das Ostras precisa disso. As nossas famílias precisam disso, né? É um evento que veio para poder mudar o pensamento de algumas pessoas que acham que crente é, né? Culto de crente. Não, gente, não é nada. Não é nada assim fechado, é um evento aberto que qualquer pessoa pode ir, sabe? Não é sobre religião, é sobre Jesus, né? Exatamente. E eu acho que Rio das Ostras está precisando de eventos assim. Não é o pastor fulano, não é o pastor ciclano, é Jesus. Jesus dentro da sua casa, com a sua família, sabe? E eu acho que é isso que está impulsionando a gente a divulgar mais, a convidar mais pessoas. Eu acredito fielmente que vai ser uma noite linda. Eu também. Estou apostando, tenho certeza, porque nós temos buscado para isso. Sim. E estou muito feliz, porque realmente vai ser uma noite inesquecível. Não só nas nossas vidas, mas de todos que comparecerem. Lembrando que é gratuita a entrada, né? Ninguém precisa levar nada, só mesmo levar o coração aberto e sair de lá abençoado. Exatamente.
Eu escolhi para ministrar, né, logo mais uma canção que, inclusive, eu fiz um cover, né? A gente vai colocar aí no meu canal para o pessoal ir lá escutar depois. Que é a canção que eu falo que ela marcou a minha vida quando eu escutei ela pela primeira vez. Porque a gente ouve muitas palavras, as palavras que vêm de fora, às vezes elas influenciam muito nas nossas decisões. E a gente esquece que a gente precisa buscar qual é a decisão de Deus, qual é a palavra que Ele vai dar para aquele momento, sabe? Sim. E aí algumas pessoas, você podia cantar isso, você podia cantar aquilo, mas isso tem ardido muito no meu coração, de qual é a voz que a gente tem ouvido, qual é a última palavra que tem norteado as nossas decisões na nossa casa, na nossa família, e é a canção que eu escolhi para cantar hoje no evento. Eu acredito que Deus tem algo para fazer através dessa música lá. Amém, eu também creio. Através de nós, né? Verdade, com certeza. Deus já está trabalhando nos corações e acredito que vamos ter o público que esperamos. Amém. Janete, eu sei que você não é riostrense, eu gostaria que você falasse de onde você veio, como que foi a sua chegada, como que você veio parar em Rio das Ostras? Bom, eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Acho que eu ia fazer 7 anos quando a gente veio embora para cá. Minha mãe veio com os 4 filhos, né, com a galerinha. Minha mãe é macaense, né? Minha mãe vem aí de uma história gigante, em que minha avó, naquela época, não tinha muito como sustentar os filhos, então ela deu todos os filhos, cada um para um estado. E a minha mãe foi parar em Brasília. E aí veio Janete. E agora, né? Agora não, já há muitos anos, né? Que eu moro aqui em Rio das Ostras. Inclusive é uma cidade que eu amo morar. Também gosto muito de Rio das Ostras. Gente, pensa num lugar que, tipo, você... Parece que você nasceu naquele lugar. Eu me sinto assim, eu amo morar aqui em Rio das Ostras. É um lugar aconchegante, gostoso de morar. Janete, gostaria muito de agradecer, amei o nosso podcast. Sei que ficaram muitos assuntos para trás, porque o tempo é pouco, mas com certeza teremos outras oportunidades. Quero te desejar sucesso, que Deus te use profundamente logo mais no primeiro congresso da família. E obrigada por disponibilizar seu tempo e abrir assim seu coração e sua vida para nós. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você já me falou dos anos que a gente se conhece, né? Assim, que eu te conheço. Não de ter intimidade, mas de me ver cantando nas igrejas. É verdade. Então, eu sou grata a Deus porque cada dia eu tenho a oportunidade de conhecer alguém que passou pela minha vida de uma certa forma, ou que eu passei pela vida deles. E tem uma canção que marcou muito minha história, que provavelmente você deve ter escutado muito, nessa época que você me conheceu. Pode o vento soprar, que eu estarei de pé. Lembro. Se o mar se levantar, eu uso minha fé. E o Todo-Poderoso vem me socorrer, porque em suas mãos está todo o poder. Faz o mar se abrir para que eu possa passar. Aquele vento forte ele faz cessar. Ele é o Deus de ontem e sempre será. Pode falhar um homem. Essa é para vocês. Mas Deus não falhará. Precisava deixar isso para vocês. Essa canção foi a canção que marcou a minha história, toda a minha vida. Foi a canção que me fez ir pela primeira vez ao presídio ministrar. E ela marcou a minha história e sei que marcou a história de vocês. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, Amém. Que Ele prospere, que esse podcast passe muitas pessoas, sabe, com muita notoriedade, que cresça para glorificar o nome do Amém. Senhor. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito. Amém.